Olá pessoal, essa é mais uma aula sobre angelologia. Nós estamos fazendo um estudo introdutório. Depois de várias horas aí dentro desse estudo introdutório, nós vamos caminhar para a conclusão, iniciando um novo assunto na próxima quarta-feira. Então eu espero que você tenha tido algum tipo de proveito nesse estudo. E agora nós caminhamos para algumas reflexões finais, algumas afirmações finais. Entre elas, por exemplo, nós podemos afirmar que o poder dos demônios sobre os homens não independe da vontade humana, ou seja, não se pode exercer esse poder sem pelo menos o consentimento da vontade humana. E nós podemos enfrentar esse poder demoníaco, nós podemos nos livrar dele através da oração e da fé em Deus. Então, uma das conclusões interessantes é essa, que o poder dos demônios, o poder de Satanás sobre os homens, ele não é independente da vontade humana. Então, há necessidade de um consentimento humano. Assim como o homem pode enfrentar também esse poder e pode se livrar dele, como a Escritura diz, resistir, né? Que a gente resista ao Satanás e ou o diabo e ele fugiria de nós. Tem uma fala do Cornelius Plantinga num livro intitulado Não Era para Ser Assim, onde ele diz sobre Satanás e sobre essa afirmação que nós citamos. Não é assim em relação àquele que o Novo Testamento chama de Satanás ou diabo. Essa é uma figura que engana, espreita, seduz, acusa e destrói. Uma figura de tal poder e vontade que os escritores do Novo Testamento, com má vontade, o chamam de o maioral dos demônios. Ou mesmo o Deus desse século, né? Como nós lemos em 2 Coríntios 4:4, ou príncipe deste mundo. Não obstante, Satanás não é páreo para Jesus Cristo, o exorcista, o destruidor do destruidor, o que reprova, despoja e intimida Satanás. Satanás não pode também separar e ferir aqueles que fielmente se apegam a Cristo. Satanás pode tentar, mas não pode coagir. Satanás pode acusar, mas não pode condenar. Satanás pode abordar, mas não pode destruir. Ou, de qualquer modo, não pode destruir aqueles que se revestem de toda a armadura de Deus. Efésios 6:11. Uma convicção central no Novo Testamento é que o diabo não ganha, nada ganha, que não lhe tenhamos dado. Então, essa é uma convicção central. Satanás seduz apenas aqueles que se colocam no mercado da sedução. Satanás engana apenas os que se enganam. Aquilo que se é dito sobre Satanás também pode ser dito sobre os demônios. Então, a não ser que a gente dê essa condição, essa autoridade, que a gente ceda a ele, não tem esse poder de seduzir, senão aqueles que se permitem ser seduzidos. Porque se nós resistirmos, ele fugirá de nós. Lembramos de José, por exemplo, que diante da a iminência de ser tentado, de frente à tentação, ele deixa as suas vestes e sai nu. Ou seja, ele consegue resistir a essa tentação. Diferente daqueles que poderiam continuar fitando os seus olhos, poderiam caminhar em direção à tentação, poderiam ceder. Podemos continuar ainda e dizer que o poder dos demônios é limitado pela vontade de Deus. Isso tanto no tempo como no espaço, porque os demônios ou Satanás não têm os atributos divinos de onipotência, onipresença e onisciência. É uma coisa muito importante para compreendermos. Nem o diabo nem os demônios são onipotentes, são onipresentes ou são oniscientes. Só Deus é onipotente, só Deus é onipresente, só Deus é onisciente. Então, como o diabo e os seus demônios estão em oposição a Deus, o próprio Deus os compele para que eles executem ou sirvam aos seus propósitos.
Então, o poder deles fazerem o mal dura apenas um período de tempo. A Escritura é clara quando diz que o juízo final e o castigo virão, né, sobre aqueles que praticam o mal, ainda que nesse período Deus lhes tenha dado a permissão para essa prática. Então, nós podemos resumir esse ensino sobre, por exemplo, questões relacionadas a possessões demoníacas, como o Novo Testamento diz, o indivíduo pode ter um demônio ou pode estar endemoniado. Outras vezes a Escritura usa expressões como espíritos imundos, espíritos malignos, pessoas possessas. Então, existem várias manifestações das possessões demoníacas, como nós já falamos. Algumas doenças, em alguns casos, podem ser infligidas por demônios, mas no próprio Evangelho de Lucas a gente vê uma distinção entre dois tipos de cura. Em Mateus 17, 15 a 18, você vê Jesus expulsando um demônio de um epilético. Mas em Mateus 4, 42, os epiléticos, assim como os paralíticos, são distinguidos dos endemoniados. Então, existe uma enfermidade que Jesus cura e existe uma enfermidade procedente de possessão que Jesus expulsa. Então, Mateus, por exemplo, não se faz uma menção à expulsão de demônios no caso da cura do servo do centurião, capítulo 8 de Mateus, versos 5 a 13. Ou, por exemplo, na mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, Mateus 9, 19 a 20. Nenhum desses textos fala de uma pessoa ser curada depois da doença, do demônio ser expulso, né? Então não existe essa relação demônio-doença. Muitas vezes os demônios eles estão ligados à enfermidade, mas muitas vezes também não estão. Uma fala do Miller Erickson, que é um estudioso, você pode ler aí na tela do seu celular ou laptop. O Miller Erickson escreve uma teologia sistemática, uma introdução, onde ele diz o seguinte: a pessoa possessa pode, por exemplo, ter força em comum. Aí você vê os textos aí, depois se você não conhece esses textos, é importante você parar e trava o celular, pausa o celular e lê o texto. Então ele diz, a pessoa possessa pode ter força em comum, pode agir de forma estranha, por exemplo, não usando roupas ou vivendo entre túmulos em vez de morar numa casa, pode adotar um comportamento autodestrutivo, né, como nós lemos nesses textos aí, Mateus 17, de 1 a 15, Marcos 5, 5. E é para ele evidente que há graus de gravidade, já que Jesus falou do espírito maligno que vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Em todos os casos, o Erickson diz, existe o elemento comum, o fato de que a pessoa afetada está sendo destruída no campo físico, emocional ou espiritual. Então parece que os demônios eram capazes de falar, provavelmente usando os recursos vocais da pessoa possessa, também podem habitar em animais, como nós vimos, então nós já falamos sobre isso. E é importante nós lembrarmos essa questão relacionada à limitação desse poder e a diferença entre alguém que está doente ou enfermo como fruto do pecado, a doença, a enfermidade como consequência do pecado, dos nossos primeiros pais, e também a doença e a enfermidade como consequência de uma possessão demoníaca. A Escritura deixa isso também de forma separada. Ora, e sobre uma fórmula para expulsar demônios? Como é que nós deveríamos expulsar demônios? Devemos falar com eles? Devemos usar alguma fórmula para isso? Algum rito, algum tipo de exorcismo, como faz a Igreja Católica, como fazem os nossos irmãos neopentecostais? Não. Jesus não emprega nenhuma fórmula elaborada de exorcismo quando ele vai expulsar demônios. Ele simplesmente ordena que esses demônios, ou ordenava que esses demônios saíssem das pessoas possuídas, como você lê, por exemplo, em Marcos capítulo 1, verso 25, em Marcos capítulo 9, verso 25, e ele sempre atribuía essa ação ao Espírito de Deus ou ao dedo de Deus. Então os discípulos receberam essa mesma autoridade de Jesus para expulsar demônios, mas eles precisavam de fé e oração para serem bem-sucedidos, como no caso daquele texto de Marcos 9, 29, onde eles não conseguem expulsar o demônio, porque Jesus disse que faltava a eles o jejum, a oração, essa busca da fé. Mas a Escritura não traz nenhuma fórmula
para isso. Existe um livro do pastor presbiteriano, Dr. Augustus Nicodemos. O livro é intitulado O que você precisa saber sobre batalha espiritual. Nesse livro, Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte: em suas instruções, o Senhor Jesus não os ensinou a identificar as entidades malignas pelo nome, suas regiões geográficas, nem os autorizou a que se engajassem em diálogo com esses espíritos. Essas são algumas das coisas que nós vimos muito, o pessoal que viveu na década de 80, década de 90, o período das batalhas espirituais. Eles diziam de demônios, de entidades que tinham os nomes, e você tinha que saber o nome do demônio para expulsar ele, entidades relacionadas à geografia, então tinha um demônio territorial, que era de Goiás, do Brasil, dos Estados Unidos, e alguns falavam que você tinha que conversar com o diabo, e até hoje muitos fazem isso na expulsão de demônios, para que eles pudessem falar quem eles eram, e muitas vezes baseados num texto só que Jesus processa dessa maneira. Então, exatamente para isso é que nós vemos que Jesus, as instruções de Jesus não ensina os discípulos assim, e também não nos ensina isso. O texto continua dizendo, Nicodemos, que eles deveriam ser sumariamente expelidos sem mais palavras. Foi assim que o próprio Jesus procedeu ao expelir demônios, em vez de apelar para truques, fórmulas mágicas, talismãs ou um elaborado ritual, como era a prática dos exorcistas da época e também a prática de alguns cristãos de hoje. Jesus expeliu os demônios meramente com a sua palavra e os discípulos fizeram o mesmo. Esse livro é interessante para quem tem interesse, porque esse livro do Augusto Nicodemos fala que, depois de falar e estudar as passagens ligadas à expulsão de demônios, ele conclui que esse exorcismo era uma prática ligada aos oficiais da igreja e que muitas vezes nós precisamos aprender e averiguar a causa real dessas possessões. Às vezes esse comportamento estranho nem sempre é espírito maligno. Podem ser problemas psicológicos ou mentais, pode ser uma farsa também. Muitas pessoas imitam esse comportamento e se tornam. Existe muita farsa relacionada a isso, né? Então nós precisamos saber e questionar todas essas coisas para fazermos da maneira correta, quando assim Deus nos der a oportunidade. Bom, continuemos então. Uma outra coisa sobre ainda esse assunto é que os cristãos, eles estão protegidos da influência maligna, eles não devem temer os principados e potestades, porque os dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, elas já foram vencidas por Cristo Jesus. Então nós não devemos temer, mas devemos simplesmente usar a armadura, a nossa armadura espiritual. Olha o que Calvino diz nas Institutas. Portanto, Deus não permite o reinado de Satanás nas almas dos fiéis, mas só nas almas dos ímpios e incrédulos. Isso quer dizer que, biblicamente, nós não temos nenhum texto que fala de possessão de crentes, de possessão de fiéis, mas somente de incrédulos, de ímpios. Nós, reformados, não acreditamos que um crente fiel possa ser possesso de Satanás, possa ser ou estar endemoniado. Se ele está endemoniado, é porque ele não pertence a Cristo, porque em Cristo o maligno não nos toca. O sangue de Jesus já nos lavou. Ele não pode, não tem autoridade para entrar naqueles onde o Espírito Santo já habita. Então isso é muito claro. Para que ele pudesse fazer isso, o Espírito Santo tinha que sair de nós, dos crentes, e aí sim ele poderia nos possuir. Mas se o Espírito Santo habita em você, como Paulo diz, esse Espírito clama em você, Abba, Pai, e o Satanás não pode te tocar, ou seja, nós estamos protegidos da influência maligna. Nós, aqueles que de fato são verdadeiramente ou estão verdadeiramente em Cristo. E aí Calvino continua dizendo:
a, a quem não tem por dignos de serem contados em sua igreja, os abandona para serem por ele governados. Ou seja, aqueles que não são contados em Cristo estão, de fato, debaixo da autoridade e do governo de Satanás. Ele diz: pois disse que Satanás ocupa indubitavelmente a este mundo, até que por Cristo seja dele expulso. Então, até o final dos tempos, ele estará, sim, possuindo essas pessoas que não estão em Cristo. Então, é muito interessante quando nós trabalhamos nesse aspecto da conclusão, nós compreendermos que toda a experiência deve ser interpretada à luz da Bíblia. Tem muito crente que coloca a experiência acima da revelação bíblica. Então, eu tive essa experiência aí, e aí isso se torna um padrão, um norteador da minha fé. Agora, o problema é que o diabo pode dar experiências, porque o diabo pode enganar e mentir, e aí nós temos experiências enganadoras e fazemos com que essas experiências enganadoras se tornem um padrão de fé, se tornem regra de fé, ainda que a Escritura não diga isso. Então, o que acontece? Eu coloco a experiência acima da Bíblia. Ah, eu tive essa experiência, então eu consegui expulsar um demônio quando eu falei com ele, descobri o nome dele. Então aí eu consegui expulsar ele. E aí eu torno esse o padrão. Ora, mas e a escritura? Onde é que fica? Então a nossa experiência, ela precisa se submeter à Bíblia, se submeter à escritura. E eu preciso interpretar a minha experiência à luz da Bíblia. Porque senão eu posso cair no islamismo. O islamismo acreditou que Maomé teve uma revelação de um anjo. Então, se ele teve uma revelação do anjo, é verdade. Não, o que a Escritura diz? Ainda que um anjo trouxesse um outro evangelho diferente de Jesus Cristo, Paulo diz que seja anátema, que seja mentira. Então, ainda que o Mohamed ou o Maomé tivesse tido uma experiência de ver um anjo, ele precisava ter crivado isso pela Bíblia, que diz que ainda que um anjo trouxesse um outro evangelho, isso não seria verdadeiro. Da mesma forma, podemos falar dos animistas, ou do espiritismo, porque a Bíblia afirma que Deus criou anjos, mas ele não afirma que ele criou outros seres, como orixás, como deuses, outras coisas e outras divindades das religiões orientais. A Bíblia afirma que o homem morreu sem Cristo, ele está no inferno, morreu com Cristo, ele está com Deus. Então não há qualquer possibilidade de espíritos, da existência de espíritos de pessoas que morreram. Senão, são demônios, servos de Satanás, que estão espalhando mentiras, muitas vezes através do ensino dessas religiões, e produzem manifestações sobrenaturais, muitas vezes para enganar as pessoas, de maneira que elas acreditem nas falsas doutrinas. Então, Paulo mesmo diz: que significado ao ídolo? O que significado o ídolo tem? Que valor o ídolo tem? E ele diz: aqueles que sacrificam aos ídolos, é a demônios que eles sacrificam e não a Deus. Então, essa é uma compreensão que nós precisamos ter e aprender, né, para que a gente não caia nessa prática cristã equivocada de, por exemplo, expulsar demônios, né, de pessoas que às vezes estão com problemas mentais, dessas coisas de maldições hereditárias, de demônios territoriais, coisas que não são bíblicas. Muitas vezes as pessoas estão debaixo não de uma maldição hereditária, mas estão debaixo de consequências ligadas a uma família desajustada. E eles são desajustados como os pais são desajustados, não por causa de uma maldição hereditária, mas por causa de uma família desajustada. Então, muitas vezes, pessoas que vivem presas nos vícios, pessoas que têm uma bagagem psicológica grande, com feridas emocionais, por causa da imperfeição dessa família de origem, essas pessoas sofreram por causa do pecado dos outros, de alcoolismo, de outros vícios, de abusos emocionais, sexuais, físicos. Essas pessoas muitas vezes podem culpar uma suposta maldição hereditária por esses problemas, mas isso é antibíblico, porque muitos desses problemas são fruto do nosso pecado, ou dos pecados daqueles que nos infligiram os seus próprios pecados, que colocaram sobre nós os pesos que eles carregavam. Então, muitas dessas feridas
não são curadas de forma mágica ou instantânea, elas são curadas através de um processo longo de santificação, através do crescimento no conhecimento das Escrituras, da integração dessa pessoa dentro da igreja, do perdão, do sentido de valor que ela recebe quando ela se percebe reconciliada com Deus através da união com Cristo Jesus. Muitas dessas pessoas precisam de um aconselhamento por um terapeuta, por um psicólogo, né, evangélico. Então, esse processo de restauração, muitas vezes, não é somente uma cura de maldições e etc., mas tem a ver com um processo de santificação muito mais longo, que muitos dos nossos irmãos não conseguem compreender espiritualmente falando. Então, dessas aplicações práticas, para nós encerrarmos esse assunto, à luz do que nós consideramos, algumas coisas práticas nós precisamos considerar, nós precisamos aplicar nessa questão dos nossos estudos sobre os anjos e os demônios. Então, nós podemos crer que Deus envia os seus anjos para nos assistir nas nossas lutas, nas nossas necessidades. E da mesma forma como os anjos vivem para a glória e o serviço de Deus, assim também nós devemos viver. Lembrando que essas são as nossas principais atividades e serão as nossas principais atividades nos novos céus e na nova terra, na presença de Deus. Por outro lado, a gente deve permanecer alerta, uma vez que nós sabemos que até mesmo alguns anjos que estavam perto de Deus, eles sucumbiram à tentação e eles caíram. Então, conhecendo o que a Bíblia ensina sobre os demônios, nós somos alertados contra os perigos que nós podemos esperar do diabo e de seus anjos maus. Por isso, nós devemos nos precaver contra dois extremos. Não podemos tratar o demônio com desinteresse, porque nós não devemos subestimá-lo. Por outro lado, também não devemos gastar tempo demais pensando em demônios. A doutrina dos demônios lembra que, mesmo estando debaixo da escravidão do pecado e do diabo, a humanidade ainda retém parte da sua dignidade original. Então, somos criados e fomos criados à imagem de Deus. Mesmo aquele que está envolvido ainda com macumbaria, com roubo, com assassinato, ele ainda assim tem a dignidade original de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, ainda que ele esteja debaixo da escravidão do pecado e do diabo. Por quê? Porque a natureza humana ela é decaída, ou seja, em outras palavras, a condição atual dessa pessoa não é a mesma do seu estado original. Então, o pecado dos primeiros pais da humanidade vem de fora, não de dentro. E é exatamente isso que torna possível a redenção dos seres humanos. Porque em Cristo nós podemos ser redimidos. Então, nós aprendemos nas Escrituras que, independente do poder de Satanás e de seus demônios, a fúria deles ela é refreada pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso nós podemos desfrutar de segurança, de confiança em Deus. Podemos, pela graça de Deus, resistir aos demônios, confiar no triunfo total de Cristo sobre Satanás e os seus demônios. Nós aprendemos também na Escritura que Deus não nos dá que Deus nos dá uma armadura para a luta espiritual. Como Efésios capítulo 6, versos 10 a 18, nos orienta. Abre esse texto para nós encerrarmos com a leitura desse texto. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, ele lembra: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficardes firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra pessoas vivas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, ou seja, contra o espírito que atua sobre a vida dos seres vivos. Portanto, ele diz no verso 13: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica
por todos os santos. Efésios 6, de 10 a 18. Então, nós somos exortados a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Como nós temos visto, mesmo que as forças das trevas estejam derrotadas, elas ainda causam danos. O diabo já é derrotado, mas ainda assim ele causa dano, como nós vimos isso. Por isso, nós somos encorajados a enfrentar esses seres espirituais poderosos, não com as nossas próprias forças, mas no poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Sabendo disso, então, nós precisamos nos cingir com o equipamento de um soldado, com a armadura que um soldado usava, para permanecermos firmes na batalha. Devemos nos vestir de toda a armadura de Deus, nos cingindo com a verdade, que parece se referir à verdade do Evangelho, à sã doutrina, ou à lealdade que o cristão deve ter a Cristo. Nós também devemos colocar a couraça da justiça, sendo protegidos pela justiça que Cristo imputava, que Cristo nos deu, por meio da qual não há mais condenação, ou seja, nós somos justos porque Cristo cumpriu a lei no nosso lugar. Nós somos chamados a ter os pés calçados, parece sugerir algo com a estabilidade, a firmeza que vem do estar calçado no Evangelho da Paz, para não recuar diante do inimigo. O escudo da fé, que deve estar na mão para aparar as flechas do maligno, o capacete da salvação, que parece que representa a proteção da nossa mente pelo conhecimento da nossa salvação. Então nós devemos finalmente notar que a única arma ofensiva desse arsenal é a espada do Espírito, a Escritura. Então, como uma espada romana, curta e desenhada para o combate corpo a corpo, que mostra a proximidade da batalha que nós travamos. É assim que deve estar a Escritura nas nossas mãos. E, como o texto diz, nós nos apropriamos dessa armadura por meio da oração em todo o tempo no Espírito. Pois, embora a gente viva como homens, nós não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais nós lutamos não são humanas. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo, como Paulo diz aos Coríntios, 2 Coríntios 10, 3 e seguintes, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Finalmente, nós podemos nos alegrar sabendo que a derrota final de Satanás e seus anjos maus ela é certa, porque, segundo as Escrituras, eles serão lançados para dentro do lago de fogo e enxofre, e serão atormentados de dia e noite pelos séculos dos séculos, como diz Apocalipse capítulo 20, verso 10. Eu concluo com um hino famoso de Martim Lutero, que diz: Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder ele defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador. Com artimanhas tais e astúcias infernais que iguais na terra não há. A nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quiserem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará, com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter tido proveito nesses estudos bíblicos que nós tivemos e que, com a fé em Cristo Jesus e a armadura de Deus, nós possamos resistir a Satanás e aos seus demônios e continuarmos perseverantes nessa batalha espiritual, para que até os últimos dias essa perseverança seja confirmada com a coroa de glória que recebemos. Deus abençoe você, esse Deus protetor que continua livrando cada um de nós do laço do passarinheiro pelo seu próprio poder, porque todas as coisas existem, coexistem pela glória dele, para ele e por ele. Sem ele nada do que existe foi feito, nada do que
do que nós vemos permanece. Ele é o fim de todas as coisas, ele é o alvo último de todas as coisas, ele é aquele pelo qual todas as coisas estão. Que Deus abençoe você. Até o próximo estudo, até um novo assunto. Tendo interesse, estude mais, procure teologias sistemáticas diversas, estude mais sobre esse assunto tão importante para a vida da igreja. Até o próximo encontro.